Oi, crianças, tudo bom? Oi, Tia Nó aqui. E hoje, Tia Nó vai contar uma historinha que escreveu para as netinhas pequenas dela. E o nome dessa historinha? As Fadinhas Brincalhonas. Essa historinha ainda não tem o livrinho, porque ainda não foi publicado. Mas Tia Nó vai contar para vocês assim mesmo. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos lá. Era uma vez um grupo de fadinhas lindas e divertidas que vivia no bosque perto do rio. Elas moravam no alto de uma árvore e adoravam comer frutinhas silvestres com mel. E elas passavam o dia brincando e dançando, enquanto a fadinha do arco-íris ficava lá em cima da árvore, bem alta, olhando e tomando conta das fadinhas para que nada lhes acontecesse. O grupo era grande, então as maiorzinhas, Mari e Carol, que gostavam de cantar e de dançar, e mais Alice, que vivia suspirando na beira do rio, elas tomavam conta das pequenininhas. Eram Nina e Luluca, que vivia disputando o comando da turma. Clarinha e Malu, que eram muito dengozinhas, só andavam perto de Nina e eram muito amorosas. As caçulinhas estavam aprendendo a voar, porque elas ainda eram pequenininhas, estavam aprendendo a voar. E eram Tice, que tinha os cabelos pretos e um sorriso lindo, e Letícia, que tinha os olhos grandes, bem vistosos, bonitos. Alice e Ana Luísa, que eram muito espertinhas. E Mila e Maria Helena, que eram doces como mel. E assim o dia era pequeno para tantas brincadeiras das fadinhas. Elas passavam o dia brincando pelo bosque. E elas adoravam mexer na toca dos coelhinhos. E as fadinhas Nina e Luluca saíam na frente procurando as tocas. Quando elas encontravam as tocas, elas pegavam uma folhinha, ficavam sacudindo na porta, na entradinha da toca. E aí, quando os coelhinhos saíam, as pequenininhas se penduravam nas orelhas deles e aí era uma brincadeira. E os coelhinhos também gostavam da brincadeira, porque elas só faziam brincar. E eles também corriam e brincavam, e elas corriam, e assim elas passavam o dia na brincadeira. Naquele bosque existia uma árvore muito interessante, que era cheia de frutinhas vermelhas, que soltavam uma tinta quando pegava. E elas adoravam brincar de jornada nas estrelas. Elas dividiam o grupo, metade das fadinhas de um lado, a outra metade do outro, e aí cada uma com um monte de frutinha jogavam uma nas outras e ficavam nesse jogo assim um bom pedaço da tarde. Quando terminavam o jogo, elas estavam todas pintadinhas de vermelho e aí corriam para o rio para tomar banho. Elas adoravam essa parte das brincadeiras lá no rio. E elas gostavam muito de brincar de prancha no rio. E elas pegavam as folhas da jaqueira, que tem uma folhinha grande, e as maiorzinhas, cada uma ia numa folha. E as menorzinhas iam duas em cada folhinha. Aí ia Letícia com Tice, Alice com Ana Luísa, Mila com Maria Helena e Luluca, Nina, Malu, ia cada uma numa folha. E aí as duas, Nina e Luluca, que estavam sempre disputando, iam correndo na frente, nadando, para ver quem chegava primeiro do outro lado do rio. Mas nesse dia dessa brincadeira, a correnteza do rio estava muito forte e foi levando as folhinhas com as fadinhas em cima. E as pequenininhas já iam lá na frente, perto da corredeira. E aí elas ficaram assustadas, porque como a correnteza estava muito forte, elas não conseguiam parar e nem conseguiam ir para outra margem do rio. Então elas começaram a gritar pedindo socorro. Socorro, socorro! Aí a fadinha Alice Grande, que estava na beira do rio,
olhando o seu reflexo no espelho da água, ouviu o grito das fadinhas, e aí chamou Mari e Carol, e as três voaram para perto delas, onde elas estavam no rio, e elas pegaram um cipó, e Mari segurou de um lado e Carol do outro, assim no rio, atravessado, e as fadinhas, quando iam chegando com a folhinha, se agarravam naquele cipózinho e iam andando até a lateral do rio. E a fadinha Alice ia recolhendo as fadinhas e colocando do lado de fora. Depois elas estavam assustadinhas e com frio, então todas foram para a casinha em cima da árvore. E Mari, Carol e Alice pegaram as fadinhas, enxugaram, trocaram de roupa, depois deram comidinha para elas, frutinhas com mel, e depois levaram todas as fadinhas para a cama, para elas dormir, que elas precisavam descansar, não é? E aí todas ficaram abraçadinhas nas caminhas e a fadinha Mari cantou para elas dormirem. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa fadinha que tem medo de careta. E aí, embaladinhas pela música, as fadinhas adormeceram. E lá no bosque, o vento soprava e gerava uma doce melodia que embalou o sono das fadinhas. E elas sonharam. Depois que elas dormiram, elas sonhavam que era uma linda manhã de primavera. E elas voavam pelo bosque. E as árvores estavam floridas e perfumadas. E muitos ninhos de passarinhos com filhotes já querendo voar. As abelhas voavam beijando as flores e colhendo néctar para fazer o mel. E os coelhinhos entravam e saíam das suas tocas, felizes. E na árvore mais alta do bosque, lá estava ela, linda, a fadinha do arco-íris. E as fadinhas voaram e correram ao seu encontro e deitaram no colo da fadinha do arco-íris. Todas colocaram as cabecinhas assim no colo da fadinha do arco-íris. E ela fez muito carinho para a fadinha, para as fadinhas pequenas, e cantou para elas. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu benzinho passear. E aí as fadinhas dormiram ali no colo da fadinha do arco-íris. E isso era naquele sonho que elas estavam tendo. Mas de repente começou um barulho no bosque, uma correria, e as fadinhas acordaram assustadas e correram para a janela para saber o que é que estava acontecendo no bosque. Quando elas chegaram na janela, logo elas notaram a presença de dois intrusos, dois caçadores com uma espingarda nas costas, querendo caçar os bichinhos do bosque. E aí as fadinhas ficaram preocupadas, porque ali não era lugar de caçador, ali era lugar de alegria, de felicidade, de bichinhos, de fadinhas, não tinha que ter nada de caçador ali. Então as fadinhas ficaram pensando que elas precisavam fazer alguma coisa para salvar os bichinhos e tirar aqueles intrusos do bosque. Então elas tiveram uma ideia genial. Elas lembraram da árvore, aquela árvore que era cheia de frutinha vermelha. Então elas voaram até a árvore e colheram bastante frutinhos e vieram todas com as mãos cheias e começaram a jogar na cabeça dos caçadores, toque, toque. E quando batia a frutinha, saía aquela tinta vermelha e os caçadores ficaram assustados.
porque quando acabava elas voltavam na árvore, pegavam mais frutinhas e vinham e jogavam frutinha nos caçadores e os caçadores ficaram cobertos de vermelho. E aí eles tomaram um susto tremendo, ficaram com medo e aí saíram correndo e foram-se embora e deixaram o bosque para sempre. E aí as fadinhas comemoraram, elas saíram de casa e desceram e brincaram e fizeram uma grande festa na beira do rio para comemorar a liberdade do bosque, que não tinha mais nenhum perigo, só felicidade. E aí os bichinhos todos vieram para a festa e elas dançavam e cantavam. E elas tinham uma música que elas adoravam cantar, que era assim: as fadinhas coloridas sabem bem o que fazer para alegar as passaradas, os coelhinhos e você. Bate palma, pede bis, como é bom o meu viver. E aí elas cantavam e dançavam e ficaram muito felizes. E a fadinha do arco-íris lá em cima olhando para elas. E ela sorria feliz porque as fadinhas estavam contentes e brincando. E assim foi para sempre aquele bosque cheio de alegria e felicidade. E cheio de fadinhas que viveram felizes para sempre. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu entro por uma porta e saio pela outra. E rei meu senhor, que me conte outra. Um beijo. Até já.